Irmãos, abra comigo aí a palavra do Senhor no livro de Atos dos Apóstolos 16. Vamos ver do verso 25 até o 34. Todo mundo achou aí? Atos dos Apóstolos 25, aliás, capítulo 16, do verso 25 ao 34. Diz assim a palavra do Senhor. Por volta da meia-noite, Paulo e Silas estavam orando e cantando hinos a Deus. Os outros presos os ouviam. De repente, houve um terremoto tão violento que os alicerces da prisão foram abalados. Imediatamente todas as portas se abriram e as correntes de todos se soltaram. O carcereiro acordou e, vendo abertas as portas da prisão, desembainhou a sua espada para se matar, porque pensava que os presos tivessem fugido. Mas Paulo gritou: "Não faça isso, estamos todos aqui." O carcereiro pediu luz, entrou correndo e trêmulo, e prostrou-se diante de Paulo e Silas. Então levou-os para fora e perguntou: "Senhores, que devo fazer para ser salvo?" E ele respondeu: "Creia no Senhor Jesus e serão salvos você e a sua casa." E pregaram a palavra de Deus a ele e a todos da sua casa. E naquela mesma hora da noite o carcereiro lavou as feridas deles, e em seguida ele e todos os seus foram batizados. Então os levou para sua casa, serviu-lhes uma refeição, e todos da sua casa alegrou-se muito por haver crido em Deus. Olha só que palavra maravilhosa, né? Você com certeza já conhecia essa palavra, muito conhecida, né? Então Paulo e Silas oravam e louvavam ao Senhor, como diz a palavra, e era meia-noite, né, por volta da meia-noite, quando de repente houve um grande terremoto e todas aquelas portas se abriram, né, as celas se abriram, e as cadeias, né, as correntes, que eles além de presos numa cela, também eram acorrentados, né, as cadeias se abriram, as correntes se abriram, e de repente, né, estavam soltos. E o carcereiro ficou apavorado, né? Poxa, agora, né, todo mundo fugiu e agora como é que eu vou prestar conta disso? Eu vou me matar. E aí Paulo intervém e foi assim grandioso todo o desfecho dessa história. Você deve ter já ouvido muito essa pregação, né? É muito conhecida essa passagem, mas eu quero orar agora. Feche seus olhos, curva sua fronte. Vamos orar. Pai, em nome de Jesus, Senhor Deus, Senhor que nos deu essa palavra para trazermos à Tua igreja hoje, eu peço que o Espírito Santo venha trazer a revelação, Pai. Aquilo que o Senhor quer ensinar para a nossa igreja nessa noite. Papai, que nenhum de nós que entremos aqui saiamos como nós entramos, que essa palavra venha trazer, Senhor Deus, uma revelação, Senhor Deus. O Senhor venha falar conosco, Pai. Nós precisamos ouvir a Tua voz. Fala através dessa mensagem, que o Espírito Santo traga para nós a mensagem que veio do Teu trono, não aquela que eu preparei, mas o que o Senhor preparou, para que nós possamos acrescentar a nossa fé e sabemos que o Senhor é um Deus que está cuidando de cada um de nós com a Tua palavra. Que nós ouçamos, nossos ouvidos ouçam o que o Espírito Santo tem para dizer nessa noite, em nome de Jesus. Amém. Irmãos, eu não sei, né? Como eu te disse, com certeza você já ouviu muitas vezes essa pregação sobre essa passagem de Paulo e Silas, né? Mas eu queria destacar aqui, que a palavra começa dizendo que era por volta da meia-noite, né? Que Paulo e Silas oravam e louvavam a Deus, né? Então, quando nós falamos aqui, todo mundo, né, fala assim, né, e aconteceu tudo que aconteceu. Tem muita gente que fala assim, mas que louvor é esse que eles louvavam, né? Que Deus agiu, né? Ninguém sabe que louvor é esse, nunca se falou qual é o louvor, né? Mas eles louvavam e oravam, né?
Então, nós estamos aqui, o destaque que eu quero começar para a gente entender essa mensagem, pensa no cenário, né? Paulo e Silas, né? Eles estavam ali presos, né? Presos, e quando era preso, não era simplesmente, vocês vêm aqui, vou colocar num compartimento, tem cama, tem chuveiro, tem televisão, não tem nada disso, né? Além das pessoas ficarem nus, humilhados, e eram açoitados. Então, pensa você, Paulo e Silas, naquela situação, meia-noite. Né? Meia-noite, um dia em que eles não estavam fazendo nada de errado. Estavam pregando a palavra de Jesus, falando do Evangelho, e foram presos. Então, se eles falassem assim, não, eles estavam ali aprontando, perturbando a lei, né? Estavam ali, de certa forma, cometeram crimes nenhum, não tinha nenhum delito, nada. Né? Tudo que eles faziam era falar de Jesus, falar da palavra de Deus. Então, pensa vocês, que situação, né? Meia-noite, né? Então, até lá, eles já tinham apanhado, sido humilhados, estavam ali, com certeza, passando frio, né? Uma situação muito caótica, e a palavra diz que eles oravam e adoravam o Senhor por volta da meia-noite, quando isto aconteceu. Então, a gente fala assim, poxa vida, né? O cara está preso, né? O que eles fizeram? Não fizeram nada. Estavam pregando a palavra, né? Trazendo o Evangelho, trazendo a palavra de esperança para aquele povo, quando tudo aconteceu. Então, quando a Bíblia fala assim, que era por volta da meia-noite, quando isso aconteceu, né? E a palavra é inspirada por Deus, né? Todos nós sabemos que a Bíblia é inspirada por Deus, né? E o que Deus quer dizer para nós? Que por volta da meia-noite foi quando tudo isso aconteceu. Então, é muito importante a gente entender, né, que essa passagem, quando fala assim, né, o destaque da hora, né, é muito importante nesse tema. Por quê? Por volta da meia-noite, né, então é um horário que nós colocamos assim como um horário da densa treva, né, das densas trevas, ou seja, escuridão, né? Meia-noite é a hora, não é assim, 6 horas da tarde, que ainda tem um pouco de sol, né? 7 horas, ainda não sei até que hora que o sol vai, mas meia-noite, com certeza, né? Representa, assim, trevas, escuridão, né? É o centro das trevas, o centro da noite, né? Está ali na meia-noite, né? Não é nem 5 da manhã, e nem 6 da tarde, nem 7, né? Não, meia-noite. Então, é um horário de uma escuridão tremenda, densa. Eu não sei se vocês já andaram num lugar totalmente escuro, densa escuridão. Nesse horário, né, a gente olha assim também um outro aspecto. Quando a gente fala assim meia-noite, também eu queria chamar a atenção para nós estamos falando a metade da noite. O meio também é um lugar de decisão, né? Então, um lugar de decisão. Quando você vai, por exemplo, quem já se atreveu a atravessar um rio a nado, né? Imagina um rio de 50 metros, 60 metros, não sei. Aí você começa a nadar para atravessar, né? Contra a corrente e tal. Se você estiver cansado, né? Está cansando, logo nos primeiros metros, né? Então você fala assim, né? Melhor eu voltar, né? Porque eu não vou aguentar chegar lá. Então, a metade, mas se você já passou da metade, você falou assim, agora não dá para voltar. Agora eu tenho que fazer tudo para chegar, porque eu já passei do meio, não é verdade? Eu não sei também se vocês já perceberam que na caminhada, né? Eu que gosto de vez em quando fazer caminhada, né? Às vezes você vai andando, né? Você pega um trecho para fazer uma caminhada, e aí, se você está indo a pé, né, andando, né, numa reta, você chega uma hora que é na metade,
você sente e fala assim, é hora de eu voltar, porque se eu passar daqui, depois alguém vai ter que me trazer, né? Porque eu não vou ter fôlego para voltar. Então, o meio é lugar de decisão. O meio é lugar muito difícil, porque ali você tem que decidir, né? Então, o meio, né, do caminho é um lugar, se você está aqui no comecinho, é fácil voltar. Mas se você já está no meio, você fala assim, agora, volto ou eu continuo? Porque eu já cheguei no meio. Eu já passei do meio. Então, o meio é lugar de decisão. E uma decisão muito difícil. Se você está no começo, você começou um curso, uma universidade, está no começo, não gostei, não é nada disso, né? Então, tá bom. Então, errei, volta para trás. Né? Mas se você já está na metade, fala, agora eu vou voltar para trás, depois da metade, né, disso tudo. Então, meio é lugar de decisão. Mas de meio também, né, o meio da noite, essa meia-noite, né, que a palavra traz, é um lugar também que nós trazemos assim, por um lugar assim, de momento de muita luta. Momento assim, a gente traria assim, um comparativo com aqueles dias maus. Aquele dia onde tudo deu errado, onde as coisas estão tudo contra, né? Então, é comparado com aqueles dias em que as coisas não deram certo. Então, a meia-noite, né, aqui, como se diz aqui, ela retrata também esses dias em que você está passando uma situação muito caótica. Você tem que tomar decisão. Né? Então, é isso aqui eu queria trazer, porque a direção para a gente entender o que estava acontecendo com Paulo e Silas, que muitas vezes aconteceu comigo, com você, nós queremos retratar essa meia-noite. Eu queria chamar a atenção para aquilo que a palavra do Senhor começa dizendo, que era por volta da meia-noite, quando, né, as coisas estavam ali, Paulo e Silas presos, injustamente, não havia nada, não havia mérito na prisão, eles estavam ali presos injustamente, não havia razão lógica para prendê-los, mas eles estavam presos, eles estavam fazendo uma coisa, trabalhavam a serviço da obra de Deus, e estavam presos ali. Então, um lugar, né, onde que você, pode ser que você já chegou numa situação, né, semelhante, né, esse meio da noite aí, significa lugar, situações que acontecem, você fala assim, não acredito que isso está acontecendo comigo, né? Eu não fiz nada de errado, eu fiz tudo certo, era para dar tudo certo e deu tudo errado, e está vindo agora para cima de mim um sofrimento, né? Está vindo agora para cima de mim um peso, uma responsabilidade que eu não tinha nada, né? Não fiz nada para isso, não foi eu que fiz isso, mas você está ali naquele meio. Você está sendo, né, Deus está permitindo você chegar num ponto ali onde você tem que tomar decisões, situações difíceis, né? Então, nós estamos falando aqui de um lugar em que o meio ali é um lugar assim de decisão, um lugar em que você vai ter que tomar uma decisão e, com certeza, né? Imagina você no lugar de Paulo e Silas, né? Um lugar de Paulo e Silas fazendo a obra de Deus, né? Um lugar no meio ali da noite, sofrendo, devia estar cansado. O que você estaria fazendo nessa hora? Não precisa responder. Às vezes, esse meio da noite, essa meia da noite, essa meia hora aí, desculpa, essa meia-noite aí que Deus retrata na Bíblia, às vezes pode ser uma situação de perda, de luto, né? Situação que você perdeu um ente muito querido, né? Que nem o caso aí da nossa irmã Daniela, a esposa do Aldo, ontem, 5 horas da manhã, toca o telefone lá, o irmão dela, de 47 anos, infartou, correram para o médico, chegou lá já sem vida. Então, imagina você ter uma pessoa querida, está sabendo que ela está bem, ninguém nunca falou que ela tivesse algum problema, e de repente toca o telefone, aconteceu isso aí, né? Então imagina a dor, por quê, né? Por que aconteceu isso, né? O que aconteceu, né? Então aquela dor, né? Por exemplo, é uma notícia terrível, alguma coisa assim. E por coincidência, né? Falando em meia-noite,
Eu não sei se eu tive a felicidade ou a infelicidade, mas na noite em que meu pai faleceu, eu estava com ele no hospital. E era por volta da meia-noite, né? E meu pai tinha um problema de efisema pulmonar, né? Ele fumou a vida inteira, e uma hora a conta chega, né? Mas não chegou de uma hora para outra, né? Foi gradativo, né? E ele chegou ao ponto, ele tinha lá uns 70 e poucos anos, e o pulmão dele foi perdendo as forças, ele não tinha mais força para respirar, isso é que ele estava no balão de oxigênio, e o médico falou para a família, olha, ele tem poucos dias. E nós morávamos, a maioria, em Campinas, e ele morava lá em Pompeia. Nós fomos para lá, a maioria dos irmãos que puderam foram para lá, e a gente fez uma escala, né? Cada dia um passava a noite no hospital. E no dia que ele partiu, eu estava na escala. Irmãos, terrível. Você, né, sozinho ali com o seu pai, e ver a respiração dele ir diminuindo, 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 até parar. Você vê a pessoa partindo, né? E você não poder fazer nada, né? Então, eu digo o seguinte, né? Então, às vezes, é uma situação que você não pode fazer nada. Tudo já foi feito, tudo que podia fazer está feito, e você fala assim, mas uma coisa terrível, e você, como se tivesse de mãos atadas, você não pode fazer nada. Então, quando a gente fala aqui dessa situação, né, de perda, né, então essa meia-noite, essa hora densa, né, é uma situação assim que às vezes você está com um problema sério, né, você fala assim, como é que pode o meu casamento chegar nesse ponto, né? Não acredito, né? Uma perda, uma notícia terrível, às vezes um diagnóstico, a pessoa recebe, e a coisa se inverte, e a sua vida vira de cabeça para baixo. Quantas vezes? Né? Então, às vezes isso acontece, né? E de uma hora para outra. E quando eu estava preparando essa palavra, Deus trouxe no meu coração esse período da pandemia que nós passamos há pouco tempo, né? 3 anos, não fazem nem 3 anos. Quantas situações dolorosas, né? Que nós tivemos aí pessoas do nosso convívio, pessoas assim, né? Queridas, que se foram. Aí a pergunta, né, que fica, fala assim, poxa vida, né, uma pessoa está ali, tudo bem, e o que você aprendeu com isso? Uma pessoa está bem, dali 4 dias, ela pega a Covid, né, vamos só voltar um pouquinho, né, passado, mas só a gente não pode esquecer, a gente tem que pensar um pouco o que aconteceu para ver que coisas ainda piores acontecerão, segundo a palavra. Mas, assim, 4 dias depois, aquela pessoa está numa situação crítica de saúde, né? Crise no sistema hospitalar, nem todos os hospitais tinham os aparelhos respiratórios, né? E aquela pessoa ficava ali, às vezes, na dependência de uma UTI, na dependência de um respirador. Terrível, né? Saber que os médicos tinham o poder de dizer quem ia morrer, quem ia viver, né? A gente ouviu isso aí, não sei quanto isso é verdade, mas é possível que tenha acontecido isso. Então, de uma hora para outra, o mundo virou de cabeça para baixo, você não tinha controle de nada, porque quem pegasse aquela enfermidade não tinha um bom plano de saúde, não tinha um recurso, ficava dependendo, mesmo que tivesse recurso, dependendo da situação, não se podia fazer mais nada. E o terrível ainda, né, da pandemia, se vocês se lembram, foi que nós tivemos aí situações que a pessoa ia para o hospital, né, e o quadro dela, a partir do momento que ela estava com Covid, era isolamento. A família não podia ter mais, né, contato, só os enfermeiros. E a pessoa ali, sozinha. Porque na hora da enfermidade, né, o apoio da família, a presença, né, é muito importante. A gente está junto ali, né? E ele não, naquela época da pandemia, a família, os entes queridos não podiam chegar até o paciente, e aquele paciente, se o quadro, só ficava sabendo do que estava acontecendo. E aí o quadro toca medicamento, quando tinha ainda recurso, num bom hospital, e quando aquele medicamento já não estava fazendo efeito, e a progressão
do comprometimento, né, das vias respiratórias aumentando, aí decidia pela intubação. E aí, quando ia para a intubação, o paciente está na mão de Deus, né, porque não pode fazer mais nada, né, porque está ali. Uns voltaram e outros não voltaram. Então, ou seja, que situação triste. Que situação que nós passamos. E nós não podemos esquecer isso. Nós não podemos esquecer porque é uma coisa assim que pegou todo mundo que se achava que estava firme, né? De surpresa, né? De uma hora para outra, pessoas ricas. A pandemia não poupou ricos e nem pobres. Não teve, como diz, né, distinção de cor, de raça, de religião, de crença, de fé, né? Então, nós tivemos ali situações que não faz tanto tempo, em que as pessoas eram assim, pegou a Covid, né, antes de termos aí a vacina, né, que ajudou muitas vidas aí, né, a salvar muitas vidas. Então, mas a situação era essa, se você pegou a Covid, que nem eu e a minha esposa pegamos, mas graças a Deus, né, aliás, eu acho que a maioria pegou, né, mas assim, graças a Deus, né, tirou os efeitos nocivos da Covid. Né? Então, é isso que a gente percebe. Mas e a experiência? Toda vez que nós passamos por uma situação dessa, o que fica? Para a gente pensar, né, que a nossa vida não vale nada, né? No sentido, você não sabe que dia. Hoje o Fábio, na abertura, estava falando de um jovem que tinha tudo para ter uma vida, né, abençoada, porque ele teve todas as oportunidades, no entanto, faleceu já, né, foi, né, encontrado morto aos 34 anos, foi sendo perdido. Né? Os pais, por mais que conhecesse a palavra, por mais que um homem de Deus tentou ali trazer para ele, né, a direção, a escolha, mas se perdeu. Então, até quinta-feira, né, uma palavra que o Senhor me deu aqui no momento de reflexão, é aquele que pensa estar em pé, cuide para que não caia. Porque às vezes você fala assim, não, a pessoa está na igreja, a pessoa conhece a palavra, mas aquela pessoa que se acha que está em pé, cuide para que não caia. Porque nós não sabemos o que nós vamos enfrentar. O que nós vamos enfrentar? E naquela hora do enfrentamento é aquela hora da meia-noite, das trevas densas, que você tem que tomar uma decisão. Né? E o que você faria? Né? Qual que seria a sua posição nesses dias difíceis? Né? Então, quando nós falamos aqui de situações assim, o que você faria se estivesse ali, né? Eu falei o caso de Silas, Paulo e Silas, que eles foram presos de uma forma injusta, né, sem mérito nenhum, apanharam, foram açoitados, e estavam ali sofrendo ali, era meia-noite, e a palavra diz que eles oravam e louvavam. E você, se fosse contigo, né? Quando foi? Eu tenho certeza que nós aqui, muitos de nós já passamos por esse momento, né? De alguma coisa aconteceu que nos abalou, nos impactou. Eu tenho certeza, não foi só comigo, com você, que de repente uma situação muito ruim, você chegou ao ponto de falar, Senhor, por que aconteceu comigo? Por que aconteceu? Por que com essa pessoa tão próxima? Por que né? O que aconteceu? Né? Então, imagina, você está ali fazendo a obra de Deus, né? A pessoa está ali evangelizando, de repente roubaram a moto, né? Pô, mas eu estava trabalhando para Deus, roubaram a minha moto, né? Como assim, senhor? O que o senhor estava fazendo? Ou então a pessoa saindo da igreja, chegou ali na esquina, né? Estou só falando uma hipótese, e foi assaltado. Senhor, eu estava no culto, eu não estava numa farra, não estava fazendo nada de errado. Estava ali, fui assaltado, né? Senhor, me levaram o meu celular, levaram o meu carro, veículo de trabalho, né? Quantas vezes não aconteceu coisas que você falou assim, eu não acredito que isso aconteceu comigo?
Quantas vezes nós passamos por situação em que nós falamos assim, não, isso não podia ter acontecido. Deus, onde o Senhor estava que o Senhor não cuidou? Deus, como é que eu confiei tanto e o Senhor não me livrou? Né? Então, irmãos, essas coisas, né, a gente pergunta, né, quantas vezes nós estávamos ali, como Paulo e Silas, né, numa situação injusta, aconteceu um negócio que você não fez nada por merecer, e aconteceu, e você resmungou, murmurou, brigou, né, e encarou a Deus mesmo, falou assim, eu não acredito que o Senhor fez isso, eu não me conformo, né, com a sua posição, né. Aí essa pergunta, né, que nós fazemos aqui, ainda tem aquelas pessoas que mesmo você, ou, às vezes, passando por uma situação injusta, tem pessoas que ainda têm audácia de julgar, né? Tem pessoas que têm ainda a audácia de julgar. Imagina lá Paulo e Silas presos, né, injustamente, e aí falar assim, ó, se eles estão presos, coisa boa não é. Como? Como? Você quer dizer que Paulo e Silas são filhos do diabo? Não. Paulo e Silas são grandes homens de Deus, homens com H maiúsculo, que honraram o chamado de Deus, mas eles estavam ali, né? Eles estavam fazendo nada mais, nada menos do que pregando a palavra de Deus, né? E foram presos, açoitados, foram ali, né? E a palavra de Deus fala, né? Que eles estavam ali presos, não sei quantas horas estavam lá presos, mas era meia-noite quando ele estava ali. Imagina o cansaço. Imagina, você poderia ter chorado, gritado, esperneado, você está tão cansado, falou assim, agora eu vou dormir. Né? Meia-noite eu vou dormir para ver se esse dia acaba logo. Né? Paulo e Silas oravam e louvavam o Senhor. Né? Quantos de nós, nessa hora da densa treva, nessa hora da escuridão mais terrível da nossa vida, nessa hora de alguma coisa terrível, que você fala assim, não, Senhor, eu nunca imaginei que o Senhor ia me deixar e eu chegar nesse ponto. Né? Quantas vezes, né, o que você faria, né, numa situação dessa? Então, a pergunta né, que a gente tem que colocar, como é que seria o nosso comportamento, né, quando nós estamos diante de uma situação dessa aí? Então, lembra, eu quero trazer agora, falando em densas trevas, eu quero trazer mais uma passagem aqui, mais uma passagem para nós refletirmos, que ela está em 1 João. Não é a primeira carta a João, não, é João primeiro, eu inverti aqui a fala aqui. A palavra diz assim, ó, João, Evangelho de João, tá? Diz assim, no princípio era o Verbo, e o Verbo estava com Deus. O Verbo era Deus. Ele estava no princípio com Deus. Todas as coisas foram feitas por intermédio dele, e sem ele nada do que foi feito se fez. E a vida estava nele, e a vida estava nele, e a vida era a luz dos homens. A luz resplandece nas trevas, e as trevas não prevaleceram contra ela. Então, vamos lá, de novo, estamos falando aqui de Jesus, né? Vou repetir. No princípio, ele era o Verbo, né? A palavra de Deus diz que Jesus é o Verbo, que se fez carne, né? E o Verbo estava com Deus, e o Verbo era Deus. Ele estava no princípio com Deus. Todas as coisas foram feitas por intermédio dele, e sem ele nada do que foi feito se fez. A vida estava nele, e a vida era a luz dos homens. Então, Jesus era a luz, e a luz dos homens. A luz resplandece nas trevas, e as trevas não prevaleceram contra ela. Então, estamos falando aqui, irmãos, né, de trevas. Estamos falando aqui de pessoas que nós não podemos esquecer que um dia nós estávamos nas trevas. Amém? Todos nós, um dia estávamos nas trevas, e o Senhor nos tirou das trevas para o reino da luz. Então, a Bíblia, a que nós acabamos de ler, fala que a luz resplandece nas trevas
e as trevas não prevaleceram contra ela. Então, ou seja, um dia nós estávamos assim nas trevas, estávamos perdidos, sem rumo. Quando você está nas trevas, não sei se você já enfrentou trevas, eu que já morei em sítio, eu sei que é trevas, né? Literalmente falando, né? Morar assim em um lugar sem luz. Dia de luar, você conseguia, né? Às vezes a gente andava à noite, né? Que ia para a cidade a pé e voltava. Então você vinha na luz da lua, você sabia onde você estava pisando e tal, né? Mas não, quando não tinha lua e não tinha nada para clarear, era um tal de tropeço aqui que cai ali. Então era muito divertido. E, irmão, você, né, um dia nós estávamos assim, tropeçando, caindo, levantando. E um dia Jesus chegou e nos trouxe para a luz. Então, o que nós estamos falando aqui? Né? Que todos nós vivíamos nas trevas, né? E nós vivemos né? Aí, um dia que Jesus veio, as trevas da nossa vida se dissiparam, porque nenhuma delas resiste à luz que é Jesus. Aí você chama uma pessoa para vir para a igreja, para Cristo. E tem muitas pessoas que não vêm, sabe por quê? Porque você tem que tomar uma decisão. Tem muitas pessoas que querem ficar nas trevas, porque nas trevas ninguém vê a sujeira dele. Não é verdade? Você está com uma roupa que não está lá apresentável, você está com sujeira nas suas vestes, né? Fala assim, não, vamos ficar nessa penumbra aqui, que ninguém vê, para não passar vergonha, né? Traz para a luz, não, deixa essa luz aí fora, né? Deixa para lá, eu prefiro ficar aqui no escurinho, vendo? Tá aqui, tá bom. Muitas pessoas não querem a palavra, porque a palavra joga a luz, e a luz mostra que você está sujo, que você precisa se limpar. Mas Jesus também mostra que Ele já pagou o preço, né, com seu sangue para nos limpar, nos purificar. É só receber pela graça, e ainda assim as pessoas preferem ficar nas trevas do que se limpar e ter, né, estar na luz com Jesus. Mas, então, por isso, irmãos, por isso, esse testemunho que o Fábio trouxe aqui no início da abertura do culto, de um jovem que conhecia a palavra, e que os pais dele, né, tinham tudo para tê-lo como um homem de Deus, e no final, o fim dele foi triste, né, não foi nada. Por quê? Porque ele nunca saiu das trevas. Porque se ele tivesse vindo para Jesus, não haveria as trevas. Então, por isso, irmãos, pense bem, porque nós temos que ver aqui que a palavra diz, que nós acabamos de ler, eu vou ler de novo. A luz resplandece nas trevas e as trevas não prevaleceram contra ela. Aquele que recebe a palavra, aquele que vem para Jesus, que Jesus está nele, ele recebe uma nova natureza. Ele não mais peca, melhor, vou corrigir aqui. Ele não vive mais no pecado, ele pode até pecar. Mas diferente da pessoa que vive pecando, porque ela não mudou de natureza, não nasceu de novo. Então, Jesus trouxe nós do reino das trevas para o reino da luz. Jogou luz em nós, e nós vimos as nossas sujeiras, e nós vimos aonde nós estamos imperfeitos, e nós fomos buscando cada vez mais sermos pessoas melhores. A luz, né, ela veio para, né, mostrar, né, as sujeiras, e Jesus falou assim, eu aceito que você, né, venha, né, mas não aceito que você continue com essa sujeira. Então, a palavra de Deus nos traz a purificação. Aí, continuando, porque essa palavra que eu estou acabando de citar aqui, impacta nisso que nós estávamos falando da situação de trevas, eu quero que você vá para agora, para o outro texto, que está em 1 Tessalonicenses 5, que diz assim, ó, 1 Tessalonicenses, né, 5, vamos ver do verso 4 em diante ali. Diz assim a palavra, mas irmãos, acerca dos tempos e das estações, não necessitais de que se vos escreva, porque vós mesmos sabeis muito bem que o dia do Senhor virá como um ladrão da noite.
Então, o dia do Senhor virá, né, numa hora que ninguém esperar. Não necessitai que vos escreva, porque todos vocês sabem que o dia do Senhor virá como ladrão da noite. Mas vós, irmãos, já não estáis em trevas. Então, nós estamos partindo do princípio das pessoas que estão na igreja não estão mais em trevas, estão na palavra. Né? Então não tem mais trevas, porque ele já aceitou, né? Aceitou vir para a luz. Né? Então já não estão mais em trevas. Mas vós, irmãos, já não está mais em trevas, para que aquele dia, vós não está mais em trevas, para que aquele dia vos surpreenda como ladrão. Então, não há por que a gente se surpreendido. Porque nós que estamos em Cristo, nós temos essa preocupação de estarmos vendo aquilo que a luz está mostrando para nós, para que a gente não fale, olha, o ladrão da noite chegou e nós fomos surpreendidos com vestes sujas. Não é? Porque nós não estamos mais em trevas. Significa que aquilo que a palavra mostrou para nós nos procuramos, né, nos limpar e fomos até o sangue de Jesus, nos arrependemos e Ele nos purificou. Porque no verso 5 diz, porque todos vós sois filhos da luz e filhos do dia. Nós não somos da noite nem das trevas, porque Deus não nos destinou para a ira, mas para a aquisição da salvação por meio do nosso Senhor Jesus Cristo. Amém? Irmãos, nós não somos da noite. As trevas não é para nós. Então, o Senhor está falando o seguinte, né? Não há dúvida nenhuma. Então, eu estou fazendo aqui, do texto que nós estávamos pregando, eu estou trazendo aqui um parênteses para a gente pensar o seguinte, não pode ter dúvida nenhuma em nós, porque o Senhor nos traz para a luz. Nós não somos mais, nós não vivemos mais no pecado. É certo que nós pecamos eventualmente, que erramos e nos arrependemos, mas nós não somos mais escravos do pecado, porque nós temos uma nova natureza, e como Paulo mesmo diz, né, Cristo vive em mim, né, eu morri para o pecado, então se eu sou morto para o pecado não me atinge mais, eu não sou mais escravo do pecado, eu sei o que é certo e o que é errado, porque a luz da palavra veio para mim e mostrou o certo e o errado, e eu sei que eu quero o certo, porque eu quero estar com Cristo, né? Então eu não tenho mais como. Essa palavra que fala do ladrão da noite não é para aquele que está em Cristo, porque ele não será surpreso, porque ele não é da noite, ele é do dia, da luz, ou seja, ele não vai ser pego de surpresa. Mas, quando nós vemos pessoas que não estão em Cristo, né, pessoas que conheceram a palavra, mas não a palavra, né, ele não viveu a palavra. Então, por isso que nós temos que entender, né? E quem puder estar na terça-feira conosco nesse estudo, para falar de se perde ou não perde a salvação, vai ser muito importante para você entender isto, tá? É bem, né, tem muitas correntes que falam perde, não perde a salvação. Por quê? Porque aquele que conheceu a palavra, esse não tem mais como pecar, viver no pecado. Ele pode até pecar e se arrepender, porque, né? Eu pus a mão ali e o negócio caiu, mas não foi culpa minha, perdão, está perdoado. Né? Agora, aquele que fala o seguinte, olha ali, vou fazer aquilo ali, né? Faz voluntariamente, esse não tem a mínima noção. Né? Então, esse está nas trevas, entendeu? Aquilo que acontece voluntariamente, que você peca voluntariamente, a pessoa não está na luz, está nas trevas. Então, a luz, então, ela veio para o mundo, mas nem todo mundo quiseram vir para a luz. Tem muitas pessoas que não vêm para a igreja, né, porque ela não quer se revelar. Ela não quer, né, que as pessoas saibam que ela é. Mas engano dela pensar que, né, não importa eu saber quem ela é, importa é que Deus sabe. E Deus, né, é que tem visto, né, o caminho, né? Ele que fala assim, o meu caminho é mais alto que o vosso caminho, eu que sei, né, que eu tenho o pensamento que eu tenho de você, pensamento de prosperidade, que você melhore, mas a pessoa não, né? Fica na retaguarda, né? Então, o que nós estamos falando aqui?
Uma pessoa que ela está nas trevas, né? Ela não recebeu a luz, porque se ela tivesse recebido a luz, a palavra que nós lemos aqui, que as trevas não prevalecerão. Onde Jesus chega, a palavra chega, ela mostra, e você abre os olhos, você cai essa ficha, e é isso aí, por isso que a palavra que nós trouxemos quinta-feira, você que pensa que está em pé, cuide para que não caia, porque às vezes você acha, mas se você não tomou uma decisão mesmo, né, de estar na palavra, firme na palavra, e não, eu vou dar um engano que eu gosto aqui, eu vou fazer de conta, eu vou estar lá no culto, mas nunca tem um compromisso de seguir aquilo que Deus está te falando. Então, Paulo e Silas, né, o que nós queremos ver aqui, né? Então, tem vezes que você está numa situação terrível como Paulo e Silas estavam. Qual é a sua atitude quando você fala assim, Senhor, o meu casamento, né? Eu fui na igreja, eu aceitei a palavra e tal, eu não acho que eu mereço ter um casamento, chegar no estado que está. Ou então, às vezes, uma situação de um problema financeiro, né? Eu não aceito que isso aconteça comigo. A pessoa acontece, às vezes, situações em que a vida dele, como eu disse, vira de perna para o ar, né? E ele chega naquela situação de densas trevas, de situação que ele fala assim, eu estava fazendo tudo certo. Estava fazendo, eu fiz certinho. Eu não, de forma nenhuma, toda vez que a palavra veio, eu refleti e me acertei, eu coloquei um prumo na minha vida e eu acertei aquilo que o Senhor falou no meu coração, que eu deveria acertar. E agora, por que isso? Por que aquilo, né? Então, quando nós estamos falando nisso, eu fico imaginando, às vezes, uma situação, você já fez tudo e não aconteceu, você achou que o pior já tinha acontecido e ainda piorou mais. A irmã Daniela, né, estou citando aqui porque realmente foi uma coisa muito triste, né, a perda do seu irmão. E eles, né, se prepararam, família toda lá do Mato Grosso, longe pra caramba, né? Não sei se é uns 2.000 quilômetros, quantos quilômetros dá? 1.500 pelo menos dá. Aí o irmão Aldo falou comigo ontem, pastor, estamos indo para lá, o culto deixei já organizado, aí em Sorocaba, estamos indo para lá, porque realmente o irmão da Daniela, 47 anos, né? Ela está muito, né, um momento de despedida. Falei, amém, né? Deus abençoe. Vamos. E eles, não perguntei como é que eles iam, né? Não, está tudo certo, estamos indo, abençoei, né? E aí, mais tarde, eu vi uma mensagem que a Daniela estava muito abatida, queria falar com o pastor e tal. Liguei para ela, pastor, nós estamos na estrada. Falei, vocês estão... Eu não perguntei se é de avião, de ônibus, de carro, o que é. Não, é que a gente... nós compramos um carro grande, né, que cabe a família inteira, porque a família dela cresceu, né? E, por sorte, né, o carro compramos ontem, isso na sexta, e o carro pegamos aqui no sábado, que foi ontem. Tá bom, amém. Deus abençoe, boa viagem e tal. Aí, mensagem mais tarde. O carro ferveu o motor. Carro dado como revisado, pronto para viajar. Andaram 300 quilômetros, o carro pifou. E ele estava numa cidade, ontem à tardezinha, né, com pouco recurso na mão, sem condição de continuar. Imagina, né? Eu fico pensando, né, a Daniela, a família toda ali naquela situação, perdeu o irmão, numa situação, né, inesperada. Agora pegam um carro comprado com garantia, que está tudo revisado e tal, né? Tudo garantido, e o carro deixa a família inteira com um bebezinho tudo na mão. E ele tem que abortar a viagem. E eles, dependendo de guincho, dependendo disso, eu falei, primeira coisa, cuida da família. Acha um hotel aí para acomodar, né? Se precisar, vai até Bauru, que está mais próximo, né? Tal. Orientei eles, tal. Moral da história, né?
Quando você pensa que tudo está ruim, ainda pode piorar. E aonde está a sua fé? Numa situação dessa. Perdeu o irmão, está aquela tristeza de você se conformar e ainda por cima, né, acontece ainda mais uma fatalidade, né? Um prejuízo desse que acontece e você, mais do que o prejuízo, é você não poder chegar lá para abraçar a sua família, né, despedir. Então, nessa hora, a tristeza vem. Nessa hora, a cabeça da pessoa vai a mil. E você tem que crer que Deus, se você está com Deus, Deus está contigo. Deus, todas as coisas contribuem para o bem daqueles que amam a Deus. Então, eu falei assim, olha, só posso pensar numa coisa, que Deus está te livrando de uma coisa maior. Você andou 300 quilômetros. Se você tivesse lá no Mato Grosso, eu já fui, né? Eu já estive naquela região. Tem lugares que você pega uns 100 quilômetros que não tem cidade nenhuma. E você para lá, no meio do nada, né? Com a sua família, sem socorro, sem celular, sem nada. Então, eu falei assim, olha, eu sei que às vezes a coisa parece tão ruim, mas nós temos que crer. Se Deus está no controle, né? Deus está te livrando de uma coisa pior ainda. Então, nós estamos falando aqui, irmãos, que às vezes vem situação, né? Que nem no funeral a irmã pôde ir. Teve que abortar. E, para você ter uma ideia, fiquei vendo agora à tarde, ela me posicionou, ele deve ter chegado de volta em Sorocaba hoje, por volta das 15, 16 horas da tarde. Com criança, família, tudo. Né? Então, às vezes as coisas estão ruins, mas ainda pode piorar. Mas eu tenho certeza que Deus está cuidando da saúde, da vida, né? Porque essas coisas, né? Você vai ver amanhã, você vai ver um livramento que Deus te deu. Alguma coisa, né? Mas nisso aí, o que você vai fazer? Você vai falar, que Deus é esse? Que Deus é esse que eu estou servindo? Que eu estou ali preparando os cultos da igreja de Sorocaba, que eu estou fazendo tudo e acontece isso? O que foi que Paulo e Silas fizeram? Né? Então, quando nós vemos aqui, né, uma situação como essa, eles estavam louvando, orando e louvando. Eu queria dizer para vocês o seguinte, a mensagem que Deus está falando é o seguinte, tem hora na sua vida que as coisas vão ficar de um jeito, que você vai falar assim, não acredito que isso está acontecendo comigo. Eu nunca imaginei que podia acontecer. Mas saiba, se você está respirando, se você está bem, é porque Deus está cuidando de você. E aí, nós temos que entender o seguinte, né? Não desista. Você pensa que a vida de Paulo e Silas estava bom ali? Você pensa que meia-noite, a situação deles estava feliz por ter apanhado, de fazer o quê? Pregar a palavra de Deus, de ter sido humilhado, ser colocado em cadeias. Então, a decisão deles, né? A decisão deles é para nós pensarmos que eles estavam orando e louvando a Deus, né? Na pior das situações. Então, nós temos visto que, às vezes, nessa hora, as situações vêm para nos provar o quanto que você agradece a Deus, ainda que, como nós cantamos, né? Ainda que a figueira não floresça, ainda que não haja gado no curral, ainda que a oliveira minta, ainda que tudo dê errado, eu exalto a Deus, eu exalto o Deus da minha salvação. Então, isso aí, irmãos, é amadurecimento. Quando você está firme na fé, né? Situações ainda podem acontecer, mas entenda que é para você amadurecer na sua fé, para saber que Deus está no controle. E Paulo e Silas não desistiram, né? Paulo e Silas não desistiram de continuar louvando e adorando a Deus. E tem uma frase, né, que, voltando lá para Atos dos Apóstolos 16, no verso 25, diz assim, ó, por volta da meia-noite, Paulo e Silas estavam orando e cantando hinos a Deus, e outros presos ouviam. De repente, houve um terremoto. Tão tremendo que as cadeias balançaram,
que todas as portas se abriram, que as correntes se quebraram. Irmão, tem uma frase, né, que fala que Deus, né, ele leva tempo para o seu de repente, mas ele chega. Então, uma frase que leva tempo para Deus fazer o seu de repente, mas confia. Não desista, porque ali, naquela situação em que estavam Paulo e Silas, né, eles, era meia-noite, densa escuridão, sofrendo dores que, né, tinham ali. Você viu que depois o carcereiro tratou das suas feridas, como diz a palavra. Eles não estavam ali confortavelmente guardados numa cela, não. Estavam ali numa situação de caos. Eles oravam e adoravam o Senhor. Então, a palavra diz que quando, né, estavam orando e adorando, né, não estavam murmurando, não estavam brigando com Deus. Por que Deus permitiu isso? Por que Deus não agiu? Por que Deus permitiu que o carro quebrasse? Por que Deus tirou o seu irmão? Por que Deus fez isso? Por que Deus fez aquilo? Não, né? Enquanto eles oravam e adoravam, louvavam a Deus, de repente, né, um terremoto, né? De repente Deus agiu. Irmãos, olha que tremendo, né? Nunca desista, mesmo que a situação venha para você desistir. Não desista quando tudo fala assim, não, chega, né? Foi no limite, não há limite. Deus é que nos guarda, e a palavra diz que não há nenhuma tentação que a gente não possa suportar, não há nenhuma dor que Ele permite que você não possa resistir, né? E nesse ponto, porque Paulo e Silas não desistiram, Deus agiu. De repente, houve um terremoto. De repente, uma coisa sobrenatural aconteceu. De repente, as coisas aconteceram de uma forma que o carcereiro falou assim, acordou assustado, né? Quando viu todas as portas abertas, falou assim, pronto, né? Agora eu estou morto, porque eles vão me matar, porque todos os presos fugiram. E ele ia se matar, e Paulo fala assim, não faça isso, né? Não faça isso, porque nós estamos aqui. Aí ele pediu uma luz para ver o que estava acontecendo, e quando ele viu a obra de Deus ali, irmãos, fica pensando naquele carcereiro. Possivelmente aquele carcereiro foi quem açoitou os apóstolos Paulo e Silas, né? Possivelmente aquele carcereiro, se ele não foi ele que mandou, que bateu, foi ele que mandou bater. Foi ele que... Mas ele estava ali, porque ele falou assim, não, é mais um preso aí, tá? Que eu estou cumprindo a ordem. Mas quando ele viu a obra de Deus na vida daqueles homens, ele falou assim, eu quero conhecer esse Deus. Eu quero saber como é que eu faço para ser salvo. O que eu preciso fazer para ser salvo? O que eu preciso fazer para ter esse Deus? Irmãos, olha só que coisa tremenda. Você tinha duas situações, xingar, murmurar e não ver o sobrenatural acontecer. Não vê nada, porque você resmungou, a sua situação só piorou, né? Ou você creu que Deus estava te dando o ar que você respira, está te dando a vida. Enquanto nós estamos ali, enquanto nós respiramos, creia que não acabou, né? Que Deus está fazendo a obra na sua vida, não acabou. Se Deus te chamou você e a sua família para ser sal e luz da terra, né? Pode vir a crise que for, pode vir a situação de desemprego, pode vir o que acontecer. Deus é Deus, e Ele não terminou a obra. Então, se você não desistir, Deus não desistirá de você. Não desista, porque Deus não desistiu. E naquela situação em que Paulo e Silas, né, oraram e louvaram a Deus, o milagre de Deus aconteceu, né? De tal forma que aqueles carcereiros falaram o seguinte, né, se atirou aos pés de Paulo e Silas, quando eles viram que aquilo ali era coisa de Deus. Falou assim, eu quero servir esse Deus. Como é que eu faço, né? A palavra diz assim, falou assim, como é que eu faço? E
E ali ele levou Paulo e Silas para a casa dele, né? Curou as feridas dele, tratou deles, a família inteira se converteu, a família inteira, todos foram batizados e creram em Deus. Irmãos, que fim maravilhoso. Quando você acha que o seu fim é aquele sofrimento, é porque você não viu a mão de Deus. Deus está falando o seguinte, né? Não desista, eu não terminei. Deus não terminou. Ah, eu estou passando por situação. Calma, você está no meio do processo. Continue orando e louvando a Deus, ainda que a figueira não floresça, ainda que não haja gado nos currais, ainda que o fruto da oliveira minta. Não tem problema, porque mesmo que tudo isso esteja mostrando que as coisas estão ruins, né? Está tudo contra, falido. Deus não terminou. Se você está em Cristo, Cristo está em você, Deus não terminou a obra e você vai ver Deus agir no seu de repente. Então leva tempo para Deus fazer o seu de repente, mas Ele faz, né? A situação vai mudar. E assim como foi aqui com Silas, né? A vida daqueles homens, né? Deus, né, se agradou da perseverança deles. Eu creio que mesmo que tenha acontecido tudo isso com a Daniela, com o Aldo, né? Se eles estiverem ouvindo essa palavra, não fique triste. Eu sei que é momento de choro, né? De despedida, de dor, mas saiba que Deus está no controle, né? E Deus não terminou. Mesmo que tudo, falou assim, perdeu. Não terminou. Deus ainda não terminou aquilo que Ele começou. Aquele que começou a boa obra em nossa vida, Ele é fiel para cumprir. Amém? Você crê nisso? E não, eu chamo o louvor aqui para nós cantarmos. Eu quero saber se naquela hora em que deu tudo errado, se você cantaria esse louvor, que Deus é soberano. Se Deus é soberano na sua vida, né? Que Ele é fiel, mesmo que tudo dê errado, você cantaria esse louvor? Né? É isso que Deus está chamando. Então, fica em pé. Se você já teve momentos, como eu tive momento, eu tenho certeza que todos aqui, né, tivemos momento de coisa ruim acontecer e você querer parar, largar o ministério, fazer, né, situações, não, não vai funcionar, não vai dar mais certo, mas assim, se você chegou no momento, né, naquela meia-noite, nas horas densas, das trevas densas, naquela hora de situações difíceis, se chegou esse dia mal na sua vida e você resmungou, você, né, criticou a Deus, você falou que ia parar, você falou que, né, que não confiava mais em Deus, é só você agora falar, Senhor, me perdoe, né? Eu não sabia o que eu estava falando. É só você falar. Vamos orar e eu vou pedir para o louvor cantar essa música do És Soberano.